Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Versão a desconfinar. Versão a desconfinar, episódio 8500. Em casa, não. No outro dia fui ver quantos downloads, quantos plays o nosso podcast tinha. O nosso, quando eu digo nosso, não é nosso, meu, teu. É nosso, meu, teu e de quem nos está a ouvir. Exato. O nosso. E eu acho que nós já estamos a aproximar-nos bastante de 1 milhão de plays. A sério? Sim, acho que vamos a caminho, assim, já está quase em 800 mil. O que é, assim, impressionante, não é? Sim. É giro como se diz. Quando é 800 mil, disse quase 1 milhão, mas Sim. ainda faltam 200 mil. É 4 diferente dizer- quintos de milhão. Exato. Sim. É diferente dizer, são quase 10 e são 8. Olha, estou entusiasmado com a conversa que nós preparamos para hoje, não é? Porque nós, ao longo dos últimos dias, temos, como sempre, conversado muito um com o outro, não é? E vamos conversando sobre as coisas que chegam até nós, as conversas que temos com clientes de coaching, sem revelar detalhes, e as conversas que temos com os nossos alunos e os projetos em que estamos a trabalhar. E no outro dia dissemos, olha, este é um tema giro para nós discutirmos no podcast. Yeah. E, portanto, ficou assim uma conversa meio em aberto e, portanto, acho que vai ser muito interessante mergulhar nessa No outro conversa dia hoje. não desenvolvemos mais a conversa. Não Vamos desenvolvemos desenvolver mais a depois. conversa. E, portanto, hoje vamos entrar um bocadinho dentro da conversa do trabalho de desenvolvimento pessoal, não é? Quando alguém diz, tenho de trabalhar alguma coisa em mim, e vamos recorrer aqui também, pelo menos um pouquinho, ao trabalho de uma terapeuta, de que nós ambos gostamos bastante. Chama-lhe bem terapeuta? Eu acho que não, Acho mas que não. pronto, voltamos a isso. É, uma autora. Yeah. Vamos já falar um bocadinho sobre isso, até porque tu mencionaste o trabalho dela no teu livro Heartfulness, e acho que nos pode ajudar, as perguntas que ela faz nos podem ajudar a entrar aqui nesta ideia de trabalho e desenvolvimento pessoal. Definitivamente. Está bem. Sim. Mas antes de começarmos, e usando a minha melhor voz da rádio, quero só fazer um convite a toda a gente. Nós, há umas semanas para cá, temos estado a desenvolver projetos da escola online da Life Training, a que nós estamos a chamar com muito carinho Escola de Desenvolvimento Pessoal, porque é verdadeiramente uma escola de desenvolvimento pessoal que nós estamos a montar online. E durante as próximas semanas e meses nós vamos lançar muitos projetos de formação online. Alguns são projetos exclusivamente de formação online, outros são projetos de online de suporte ao trabalho que nós fazemos ao vivo com os nossos cursos de parentalidade, neuroestratégia e de coaching. Portanto, o convite que fica aqui é irem a escola.lifetraining.com.pt. Nós vamos pôr o link, como é habitual, para perceberem o que é que as coisas que nós estamos a preparar, nomeadamente verem os 2 cursos que nós já temos lá disponíveis, que são cursos que acho que podem ser, um é um curso feito por mim e por ti, e outro é um curso feito só por mim, e acho que ambos podem ser extremamente úteis. Portanto, nada como entrar na escola, ver os cursos que estão disponíveis e usufruir deste meio tão... Sim, é mais um meio, não é? Eu mais acho um que meio. para mim é mesmo importante que o meio online de forma nenhuma pode substituir totalmente o estarmos juntos. Pode complementar, não é? Complementa E e há algumas coisas que funcionam muito bem online também. Já agora deixa-me dizer uma coisa muito fixe sobre a nossa escola online. É que nós temos a nossa escola dentro de uma plataforma que se chama Teachable, que é uma das maiores plataformas do mundo de ensino online. E o Teachable tem uma app, quer dizer que tu podes descarregar a app para o teu telefone e andas com o Pedro e a Mia no bolso e podes fazer as lições, ver os vídeos, ler os textos e fazer os exercícios sempre que quiseres, em qualquer sítio. Que é espetacular, porque eu comecei a imaginar, e aliás a forma como temos montado as lições dos nossos cursos aponta para isso, que é às vezes tens um compasso de espera, estou a imaginar alguém
que tem uma reunião de trabalho que se atrasa, está no Zoom à espera de alguém, há um atraso, de repente ficas com 10 minutos. Está nos transportes públicos. Sim, e tens 10 minutos que não estavas a contar, ou faltam 10 minutos para qualquer coisa. E esses 10 minutos tu podes, se quiseres, podes aproveitar para fazer uma lição de um curso de desenvolvimento pessoal. Para trabalhares em ti. Podes aproveitar para trabalhar em ti, sabes? E eu gosto desta ideia de, imagina, durante um período de 1 ou 2 meses, só aproveitando pequenos momentos, tu podes trazer um conteúdo importante de desenvolvimento pessoal para a tua vida e podes progredir a partir daí. Sim, estou contente. Sim. E estão lá os destes 2 cursos, mas vêm aí mais coisas muito interessantes, acho eu. Sim, portanto, façam uma visita à escola. Exato. escola.lifetraining.com.pt. Vão ter muitas novidades. Nós também aqui, claro, pelo podcast também vamos avisando das novidades e dos lançamentos. Óbvio. Sim. E o Tour IBM Online continua, né? Portanto, e vai às continuar. segundas, quartas e sextas encontram-nos live, mas online, no Facebook e no Instagram. Às 10h10. Às 10h10 roubamos aqui o teu horário, mas agora a Tour IBM vai a casa, cada um, ou onde quer que estejam. Ontem eu estava a fazer uma live e estavam a passar a ferro, e outros estavam no sofá. Cada um tem a sua forma também de ouvir as lives. Olha, e está a ser giro porque, sem entrar aqui numa obsessão pelos números, não é? Porque às vezes parece que a única coisa que interessa é quantas pessoas estiveram a ouvir, quantas pessoas estiveram online. E eu acho que o mais importante é o impacto que este trabalho pode criar. Achei muito interessante que logo na primeira sessão que nós fizemos, nós tivemos de facto à volta de 600 pessoas que estiveram em direto, tanto no Facebook como no Instagram, em simultâneo. Mas depois, passado 24 horas, entre as várias plataformas onde nós tínhamos o vídeo disponível, já tínhamos quase 10 mil visualizações. O que é interessante, quer dizer que este trabalho está a chegar a muitas pessoas e acho que isso também nos deixa satisfeitos, não é? Acho que sim. Sim. Acho que sim. Portanto, há muitas formas de nos encontrarmos. Há muitas formas de nos encontrarmos. Mas olha, nós esta semana tivemos uma conversa sobre uma expressão, no fundo, que mexe com ambos, mas particularmente contigo. Mexe muito contigo quando as pessoas dizem tens que trabalhar em ti, tenho que trabalhar em mim, não é? Portanto, esse é o nosso ponto de partida. Queres saber porque é que mexe comigo? Quero. Essa é a minha pergunta. Olha, quer dizer, eu já tenho uma ideia. É por 2 razões diferentes, ok? A primeira é porque é por causa das neuroassociações ao verbo trabalhar, né? Que é trabalhar é uma coisa que é árdua, que requer esforço, também pode ser muito satisfatória, né? Mas normalmente não são as primeiras coisas em que pensamos. E portanto, quando alguém diz eu tenho que trabalhar em mim, tipicamente tu olhas para a pessoa e ela faz uma cara assim de esforço. É o trabalho, é uma coisa que tem que trabalhar, tem que mudar. Tem que doer. E que provavelmente vai doer. E portanto, é raro tu vês alguém dizer olha, ótimo, vou trabalhar isso em mim, que espetáculo, tenho a oportunidade de trabalhar isso em mim. Normalmente não são essas associações. Quando são essas associações, tipicamente a pessoa utiliza outra palavra, como olha, vou explorar isso em mim, ou vou desenvolver isso em mim. Portanto, a palavra trabalho normalmente remete mais para a dor e para o drama. Mas há mais uma razão, é porque a palavra é extremamente abstrata. Tipo, o que raio quer dizer tenho que trabalhar isso em mim. Mesmo quando aparece associado a algum conceito, tipo, vou trabalhar a minha autoestima, vou trabalhar a minha autoconfiança, vou trabalhar o meu desenvolvimento pessoal, vou trabalhar a minha relação. O que é que isso quer dizer? Claro que nós às vezes dizemos coisas abstratas e a seguir vamos especificá-las, mas muitas vezes fica só por aí. Que pois é, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. E o que é que acontece a seguir? Nada, porque isso é tão abstrato. Como é que eu trabalho coisas em mim? E eu às vezes ouço pessoas a dizer isto e digo, que engraçado, eu sou instrutor de desenvolvimento pessoal há 13 anos e eu não sei o que é que isso quer dizer, vou trabalhar uma coisa em mim. Se tu me disseres a mim, Pedro, tens que trabalhar a disciplina em ti. Eu não sei como é que isso se faz, né? Trabalhar, o que é trabalhar? Sim, mas há uma série, mesmo essas palavras que tu disseste,
como alternativa, explorar e por aí fora, continuam a ser palavras muito Sim. abstratas. Sim, essas palavras resolvem o primeiro problema, não é? Yeah. Porque explorar e desenvolver, olha como eu disse, explorar, Sim, mas parecem mais leves. não me deixas falar até o fim. O que eu queria dizer era, são mais abstratas, ao mesmo tempo, como trazem outra leveza, não será mais provável que nós realmente façamos alguma coisa utilizando essas palavras, ou seja, o passo da abstração para a prática é mais Leve. simples, mais leve, mais rápida. Em princípio, sim. Não é? Em princípio, sim. Sim. Daí essa transformação ser boa. Sim. Só que foi essa palavra que estávamos a discutir isto. O que é isto de trabalhar em mim? E o que é? Que nos levou até ao trabalho. Ao trabalho, the work da Byron Katie. Da Tu Byron. chamaste a Chamei-lhe terapeuta e tu fizeste... algumas pessoas podem... Eu acho que ela mais é tipo uma spiritual teacher, no fundo, não é? Mas o trabalho que ela faz, o trabalho é bastante É terapêutico. muito terapêutico. Sim, É muito terapêutico. Ela desenvolveu um modelo que se chama The Work, que a base do The Work consiste em 4 perguntas. Não é? E eu a primeira vez, eu falo muitas vezes neste trabalho, porque onde fiz mesmo o clique, porque já tinha ouvido falar, já li o livro dela, que se chama The Work, não é? Ou Loving What Is The Work, que em português tem um nome horrível, que é Para Acabar com o Sofrimento. O livro está esgotadíssimo em Portugal. Cada vez que falo sobre este livro em português, as pessoas perguntam onde eu posso comprar, está esgotado. Sim, está esgotado, mas eu ouvi no outro dia que pode haver ali uma editora bem fixe que está a pensar em republicar o livro, já agora. Mas quem tiver muita pressa pode comprar em inglês, Pode não é? comprar em inglês, não é? Além do que o site da Byron Katie, thework.com, tem imensa informação que é super útil. Ela tem, não sei, centenas, milhares de vídeos online também, onde desenvolve este trabalho, que é à volta de 4 perguntas. São 4 perguntas realmente fortes e que, como estava a dizer, quando me fez o clique, quando eu comecei a utilizar estas 4 perguntas na parentalidade e em relação às crenças e as ideias e os preconceitos muito presentes e persistentes na parentalidade. Eu já apresentei o trabalho da Byron Katie como um exemplo de coaching. Várias vezes em cursos de coaching. Sim. É um exemplo porque é baseado na pergunta. Porque são perguntas poderosíssimas. São perguntas muito poderosas. São tão poderosas que eu até acho que a primeira vez que eu apresentei disse, olha, há um modelo de questionamento chamado The Work, desenvolvido pela Byron Katie, que é basicamente um modelo de coaching à bruta. Sim, nós nas primeiras edições da certificação da parentalidade, nós falávamos das perguntas poderosas, mas também depois, quando tínhamos tempo, falávamos nas perguntas mais poderosas. Sim. São perguntas que são tão poderosas que às vezes é difícil fazer este trabalho, não é? O trabalho da Byron Katie, fazer sozinho. Porque às vezes é daquelas linhas de questionamento onde se torna realmente útil ter alguém do outro lado, como a própria Byron Katie, não é? Ou ter um terapeuta, um profissional que estudou o trabalho da Byron Katie, até porque há pessoas que estudaram com a escola dela e têm a formação oficial do trabalho. Sim, ou pessoas que pelo menos que já refletiram bastante sobre este tipo de perguntas e sobre as suas implicações. O que já fizemos bastante, não é? E porque às vezes torna-se um bocadinho difícil navegar. Não é? Queres falar das 4 perguntas e depois pegamos numa delas, se calhar na primeira, e exploramos aqui um bocadinho de que forma é que uma pergunta tão simples, tão curta e tão poderosa como esta nos pode de facto ajudar num processo de desenvolvimento pessoal? A primeira pergunta é super simples, contém 2 palavras em português. Aí será verdade, não é? E deixa-me só dizer, o que a Byron Katie, ela acredita muito Será verdade ou é verdade? Como é que ela formula a pergunta? Is it true? Is it true? Yeah. É presente, não é? Is it true? Yeah. Sim, também podes, em português, poderias Quando trazer eu as duas. escrevi o meu livro, a editora colocou lá será verdade.
Já Sim. agora. Olha, vou mostrar o teu livro para quem nos vê no, para quem nos vê no YouTube, o Heartfulness, que eu já falei tantas vezes sobre este livro, porque este livro está na lista dos 10 livros que eu mais gostei de ler na vida. E tu achas isso estranho, não é? E o teu... tens dificuldade em A aceitar. minha autoestima, A tua autoestima permite-me não isso. te permite aceitar este não é bem um reconhecimento, é só o que é, ou melhor, sou eu a reconhecer a importância que ler o livro teve para Certo. mim. E fico muito contente quando muitas pessoas, não é, escrevem, está no meu top 3, está no meu top 5 e não sei o quê, porque eu entendo exatamente porque é que isso aconteceu. E mesmo, foi uma experiência mesmo engraçada ler este livro, até porque no livro há algumas referências também a mim, Yeah. normalmente, Entendo. normalmente como o tipo que faz asneiras e as asneiras te permitem Bom, sim. Bem, mas Chega. isto tudo porque tu estavas a armar-te a dizer que tinhas escrito num livro sobre o trabalho da Byron Katie. Não, o livro não é sobre isso. Tem Eu sei. uma parte que Claro. é sobre os dramas da nossa mente. Acho que o capítulo até se chama Os Dramas da Mente. Porque é que a Byron Katie ela parte de um princípio que é o nosso sofrimento é o resultado da nossa resistência contra aquilo que é, não é? Quando nós resistimos à realidade, quando nós resistimos àquilo que é, nós sofremos. E a principal forma que temos de resistir é através de pensamentos e o facto de nós acreditarmos nesses pensamentos. Portanto, este trabalho é para questionarmos esses pensamentos que nós temos sobre a realidade, entre aspas. Ok? Só para ter aqui Sim. enquadramento. Portanto, nós não vamos estar aqui a questionar todos os pensamentos, podemos, se quisermos, mas a ideia é que o que faz sentido é nós questionarmos aquilo que nos faz sofrer, ok? Portanto, é nesse sentido que isto é terapêutico. Né? E então a primeira pergunta é: será verdade? E é uma pergunta: será verdade? Só se pode responder sim ou não. O que acontece muitas vezes quando fazemos essa pergunta é que as pessoas começam a vaguear: não sei o quê, não, mas, não sei o quê. Aqui não há não, mas, nem sim, mas é sim ou não. E como essa pergunta em muitas questões, quando ouvimos pela primeira vez, nós respondemos logo: sim, é verdade. Então eu podia dizer, a título de exemplo, eu sofro muito, os meus filhos fazem-me sofrer imenso porque os meus filhos não me respeitam. Certo. E tu irias perguntar... Será verdade? Será verdade? Íamos pegar, por exemplo, na última parte os meus filhos Eles não me respeitam, não é? Será verdade? E claro que eu aqui podia já ter assim um confronto de parar e dizer assim, não é verdade. Não é? Exato. E muitas vezes isso também acontece. Acontece. Não é? Mas como essa pergunta é tão importante, a segunda pergunta também é: será mesmo verdade? Que é para lidar as coisas. Sim, é verdade, eles não me respeitam, eles batem com as portas, não fazem o que eu mando. Não... Exato. Sim. E para sabermos se será mesmo verdade, podemos começar a explorar mais um bocadinho. Mas espera lá, eles nunca, muitas vezes dizemos, eles nunca me respeitam, mas será mesmo verdade? Consegues pensar em alguma situação em que eles já te respeitaram? E a partir daí tu consegues dizer sim. Ou seja, a resposta à pergunta será mesmo verdade é sempre não. Sim. Nós não continuamos até não haver um não a essa pergunta. Olha, quem nos está a ouvir que já ouviu falar de PNL e programação neurolinguística, como tu ouviste, não é? Porque fizeste o curso de practitioner Com em PNL super jeitoso. com um instrutor super jeitoso. Sabes que essa linha de questionamento é muito semelhante à do metamodelo da PNL, Exato. não é? Que é questionar estas afirmações. Nunca é. Mas a própria questão, se numa linha de questionamento, tipicamente PNL, se alguém diz os meus filhos não me respeitam, as perguntas seriam, talvez não fosse isso é verdade, mas seria mais como é que tu sabes isso. Exato. Que é procurar encontrar uma validação e depois desconstruir essa validação. Yeah. E essas duas perguntas, ou só a pergunta será verdade, é uma pergunta que eu está sempre comigo. Está sim. sempre comigo. Já agora isto é um trabalho que se pode também fazer com crianças, que eu sei que é sempre quem questiona isso. Há um livro escrito pela Byron Katie que se chama Tiger, Tiger, Is It True? Não existe em português. Tigre, Tigre, será verdade?
onde ela explora este modelo também com crianças. Agora, não comecem a fazer isso com as crianças sem fazerem sozinhas, que é sempre a mesma história, não é? Com mindfulness é para as crianças, não para os adultos. É mais fácil assim, não é? Portanto, essas são as duas primeiras perguntas. E a terceira pergunta é... A terceira pergunta é como é que te sentes, não é? Como é que reages quando acreditas nesse pensamento? Ok. Como é que reages quando acreditas nesse pensamento? Esta pergunta é super poderosa. Porque se eu, por exemplo, utilizando aqui o teu exemplo, os meus filhos não me respeitam, ou os meus filhos nunca me respeitam, como é que eu reajo quando acredito nesse pensamento? Sinto-me insuficiente, sinto-me injustiçado. Ou posso-me sinto-me desrespeitado, provavelmente, e como é que eu reajo quando me sinto desrespeitado? Algumas pessoas vão-se muito abaixo, outras reagem desrespeitando o outro. Não é? A pergunta é hábil, não é? Porque ela está a procurar explicitar a ligação entre o pensamento e o sentimento, né? E ela, no fundo, está-me a comunicar algo que é a razão pela qual tu te sentes dessa forma é por acreditares nesse pensamento, não é? Porque a pergunta, ora diz lá outra vez, é... Como reages quando acreditas nesse pensamento? Sim. Ou seja, como se diz em inglês, a pergunta está loaded, não é? Ela tem muitos pressupostos associados. É uma bela pergunta. Sim. E a última pergunta é: quem serias tu? Quem seria eu sem esse pensamento? Que também é uma bela pergunta, não é? Se não acreditasse que os meus filhos não me respeitam, quem seria eu como mãe? Muitas vezes, nas situações onde eu já utilizei esse tipo de perguntas, às vezes a resposta no final é enorme. Seria livre, seria feliz, seria saudável, não é? Sim. E depois, a última parte, fora dessas 4 perguntas, quando fazemos realmente o trabalho, é de conseguirmos encontrar 3 afirmações que serão igualmente verdade, não é? Ou seja, podia ser, por exemplo, é o chamado turnaround. Portanto, no caso dos meus filhos não me respeitam, podia ser eu não me respeito, por exemplo. Ou os meus filhos não se respeitam, também pode ser outro turnaround. Portanto, o turnaround é uma ressignificação, do género de uma ressignificação que se fala muito no PNL também, não é? Não sei, estou aqui a pensar... Não é bem uma ressignificação. Sim, não é bem uma ressignificação, até pode ser uma troca de índice referencial. Que é, em vez de eu estar a dizer os outros é que não me respeitam, de repente estou a trazer isso mais para a primeira pessoa. Como é que eu me relaciono comigo próprio e faço esta situação? E nesse turnaround, por exemplo, se o meu turnaround principal foi eu não me respeito, começo a explorar formas em que isso é verdade. Não é? Como é que isso é verdade? Porque eu posso realmente agir sobre isso. Não é? E este processo é mesmo muito interessante. Até há worksheets, há fichas que se podem preencher, fazer isso. E tem-se sempre grandes revelações. As pessoas não podem ficar um bocadinho zangadas quando, sei lá, alguém te está a contar alguma coisa e está a dizer: oh, Mia, o meu marido não me compreende. Não é? E sofro muito por causa disso, porque o meu marido não me compreende. E tu vais dizer: isso é verdade? É mesmo verdade? Não é? Será mesmo verdade? A pessoa inicialmente pode ainda não estar dentro a entender a relação ou a proposta de é o pensamento que está a gerar esse estado de sofro muito e portanto é mesmo verdade, está-me a remeter para a ilusão que está associada a todo o pensamento, porque o pensamento em si nunca é verdade, não é? Sim. Mas pode só dizer assim: estás-me a questionar que ele não me respeita ou que ele não me compreende. Sim. Não é? Eu acho que é bom ter a primeira atitude de heartfulness muito presente quando fazemos este trabalho, que é a abertura. Não é? Mas é raro que, se eu não conhecer uma pessoa, eu nunca começo por aí. Mas se calhar podemos até ser mais leves e perguntar: mas há outra coisa que também é verdade? Ou aquilo que tu sugeriste da PNL, não é? Que às vezes é assim uma entrada um bocadinho mais soft, com o mesmo intuito, com o mesmo princípio. Mas nós, se pensarmos bem,
uma coisa que costumo fazer também, particularmente na área da parentalidade, ou às vezes quando as pessoas me perguntam sobre relacionamentos, é questionarmos agora perdi o fio, estava a pensar em tantas coisas ao mesmo tempo. Não, é esta questão de que nunca é o acontecimento em si que é problemático, é a forma que nós nos relacionamos com o pensamento. No outro dia, com o acontecimento. No outro dia até li acho que era um Swindon qualquer, que dizia que a vida é 10% aquilo que acontece e 90% a forma que nós nos relacionamos com ela. Né? E em relação às crianças, isso é muito nítido, porque aquilo que se o meu filho dizer uma asneira, se calhar acho aquilo muito mau e fico muito perturbada. Se o filho do vizinho dizer uma asneira, há várias hipóteses. Ou não ligo nenhuma, ou até me rio porque até que tem graça ao dizer aquela asneira, ou só disse, aquele diz uma asneira e olha que mal. Mas também podes ficar muito indignada, porque isso também se pode transformar num problema para ti. Mas agora estamos aqui a utilizar dois exemplos, uma comparação, porque há muitas situações em que ou um bêbado na rua passa por ti e chama-te um nome. Se calhar só pensas, ele está mesmo bêbado, mas se for o teu filho já é, ou eu, já é muito diferente, né? Portanto, isto acho que é a prova que temos de que não é o ato em si, não é? É o contexto, a forma que eu me relaciono com o contexto, não é? E esse ato, dependendo daquela pessoa que está a fazer e por aí fora, não é? E isso só essa comparação já é super útil. Tu propuseste há pouco esta primeira pergunta do será verdade, que é uma pergunta que anda muito contigo. Sim. Ou seja, que tu utilizas isso quando estás a lidar com o teu sofrimento. Yeah. É isso? Como é que tu fazes? Perguntas a ti próprio, Mia, isto é mesmo verdade? Como é que fazes? Não, eu acho que já tenho feito isto tantas vezes que eu não acredito mesmo nos meus pensamentos. Só porque eu penso numa coisa, eu não tomo essa coisa como verdade. Às vezes tomo consciência de que estou a contar, não é? Que estou no drama da minha mente, mas é como se houvesse aqui sempre um observador, e esta parte é mesmo muito importante e requer prática para acedermos a esse observador, que é um observador compassivo e gentil. Não é um observador julgador, não é um observador que diz, tu devias saber melhor, tu já sabes que os teus pensamentos não são verdade, né? Não é esse observador. É um observador super gentil, super compassivo, que quando esse observador me chama a atenção, há muita mais curiosidade do que julgamento. Mas tu és esse observador também. Óbvio. Ok. Quando disseste o observador chama a atenção, eu estava a dizer, quem é este tipo que mora ali? Mas é como, eu acho que é só para criar aqui um bocadinho essa sensação que tenho, sabes? Não sentes isso? Que há uma coisa assim um bocadinho de fora de ti que te observa? Não é que te observa, que observa este ser a viver esta vida. Não, o que eu observo é que a minha observação está a acontecer em diferentes níveis e simultâneo. Ou seja, dentro de mim eu tenho diferentes pontos de observação, não é? Tal como eu posso olhar para mim, olhar visualmente, não é? Posso olhar para as minhas mãos, por exemplo, agora, não é? E tenho aqui um certo ângulo e um certo ponto a partir do qual eu estou a observar, mas, por exemplo, posso olhar para as minhas mãos usando um espelho, não é? Ou posso aproximar muito a minha cara das minhas mãos e estou a ver muito perto, mas também posso afastar. Portanto, eu tenho diferentes pontos a partir do qual eu posso, neste caso, observar as minhas mãos. E parece que é semelhante em relação à minha própria mente, que é o ponto de observação, o ponto a partir do qual a mente se observa a si própria, pode ser diferente, pode ser muito próximo, pode ser mais afastado, pode ser usando um mecanismo externo, como por exemplo outra pessoa, não é? Que seria aqui a metáfora do espelho. E de facto, acho que esse comentário que fizeste é mesmo muito interessante, do observador que é gentil e compassivo, e de facto esse é um ponto. Também consegues aceder ao outro julgador assim. O que de facto, eu aqui até fiquei com vontade de rir, porque por momentos pensei na ironia que seria
eu tenho um pensamento, género, a minha não gosta de mim, a minha não me respeita e agora estou em sofrimento. E depois mudo para a posição do observador a dizer que totó, então não vês que os pensamentos são uma ilusão? Isso é verdade, claro que não é verdade, totó. E continuo a jogar. Mas isso é que acontece. Pronto, mas isso é continuar a jogar o mesmo jogo. Parece que saí, mas não saí. Okay. E sabes que eu acho que isso, agora voltando àquele ponto inicial, que foi o ponto, não é, quando nós nos lembramos de falar sobre isto, sobre o trabalhar em mim, este trabalhar em mim muitas vezes vem desse ponto de observação, mais do julgamento, e não do compassivo e gentil. Porque se viesse desse compassivo e gentil, não havia tens de, ainda por cima, porque nós não falámos disso, mas para mim outro problema com o tenho de trabalhar em mim é o tenho de. Não tenho nada. A obrigação. Não é? Não tenho nada. Ninguém tem que podes trabalhar em nada. Podes fazer esse trabalho se quiser. Podes explorar a prática, não é? Há outras formas muito mais possibilitadoras de entrar nisso. E é muito mais possibilitador e fácil e leve, divertido, se o ponto de partida da observação for de gentileza e compaixão. Aliás, seria interessante se alguém diz eu tenho de trabalhar isto em mim, eu tenho de trabalhar a minha autoestima, por exemplo. Seria interessante utilizar logo a primeira pergunta da Byron Katie. É mesmo verdade? É verdade? Será verdade? Sim. É para a pessoa eventualmente se relacionar com isso de uma forma diferente, que não é verdade, é uma possibilidade, é uma opção. Tenho, uma afirmação que começa com tenho de nunca é verdade. Nunca é verdade. Sim, é uma Será verdade? Sim. Que nunca... Estava a pensar, tenho de fazer xixi, isso pode ser muito verdade. Mas olha, essa pergunta do é verdade, nós estamos a aplicar a pergunta em relação a uma coisa que me faz sofrer do ponto de vista emocional. Exato, é bom reforçar isso. Mas fazer essa pergunta coloca-nos muito rapidamente em confronto com a ideia da existência ou inexistência de uma verdade absoluta, objetiva, não é? Porque se nós à partida, se o nosso paradigma mental é toda a minha verdade é subjetiva, ou seja, ela foi de alguma forma construída por mim, com uma mais consciência. Se eu tiver dentro deste paradigma, a minha resposta à pergunta, isso é verdade, será sempre não é uma verdade absoluta, é uma verdade subjetiva. É por isso que este paradigma tende a ser tão saudável, que não é fazer de conta que eu não tenho nenhuma verdade em mim, pois eu tenho as minhas verdades, só que aceitar que elas são subjetivas traz bastante saúde, acredito eu. E também para alguém que sente um bocadinho de resistência a este conceito destas perguntas, se começarmos a explorar porque é que eu sofro, não é? O que é na realidade causa o meu sofrimento? E se eu explorar isso com a abertura e com... mesmo procurando tirar os meus próprios preconceitos, não é? E aquela resistência, o que é que me faz sofrer? Eu começo a perceber que é a forma como eu me relaciono, a forma como eu penso sobre as coisas. É quando eu resisto àquilo que é. Quando eu não quero aquilo que é, eu vou sofrer. Não é? Quando eu quero aquilo que é, quando aceito aquilo que é, não sofro. Há várias figuras dentro da área da espiritualidade que falam sobre isto, não é só a Byron Katie, não é? Ainda no outro dia li uma citação que eu já tinha lido antes, que é algo do género, tipo, vive a vida, se calhar foi a Eckhart Tolle, vive a vida como se tivesse escolhido tudo que nela se apresenta. Não era bem estas palavras, mas a cerne é isto, não é? Vive a tua vida como se tudo que está a acontecer fosse a tua escolha. É um bocadinho o mesmo princípio. Não estou a dizer que é assim, mas se vivermos a vida como se fosse assim, é diferente. Não é? Se não nos julgarmos, que raio de escolhas como se. Sim, como se. Que é diferente de dizer tudo o que estás a viver foste tu que escolheste. Essa afirmação é completamente diferente. Parece a mesma coisa e são coisas diferentes. É mesmo como se. Sim. É a mesma coisa que dizer, olha, vive como se o universo tivesse um plano fantástico para ti. É diferente dizer o universo tem um plano fantástico para ti e tudo o que te está a acontecer é um obstáculo espiritual para tu poderes progredir, porque essas afirmações não passariam no teste do é verdade. Exato. Não é? E é tão diferente, não é? O como se não nos põe a questionar, tipo, que raio...
Eu lembro-me de ser adolescente e questionar. Eu tive o meu melhor amigo morreu quando nós tínhamos 17 anos. E foi um acontecimento muito forte na minha vida. E eu lembro-me de estarmos na igreja e eu recusei-me de cantar como é que se diz em português? Os psalmos? Não é? Na igreja católica canta-se muito. E, Na igreja... católica não, protestante, Certo. desculpa, protestante. E porque estava a dizer que Deus não... se o Deus existisse, isso não poderia acontecer, não é? Mas é estas questões que temos, porque é que o universo me apresenta estes desafios todos, eu não mereço estes desafios, isto está a ser demasiado para mim, demasiado difícil. O como se ajuda nessa relação com aquilo que está a acontecer. Sim. Sempre que eu acho que se estiveres num ponto onde consegues fazer este confronto, tu podes fazer diretamente a pergunta: é verdade? Isto é verdade? E pode ser uma pergunta demasiado contundente. Não é? No trabalho da Byron Katie, quer nos vídeos que ela publica, onde ela utiliza esta linha de questionamento com pessoas, não é? Que estão a lidar com os seus problemas reais, quer também nas descrições que ela faz nos livros, ela leva esta linha de questionamento para as situações emocionalmente mais duras e que mais nos podem fazer sofrer. Sim. Inclusivamente, acho que isso ultrapassa aqui se calhar o âmbito aqui da nossa conversa, mas ela trabalha com pessoas que são literalmente vítimas de violência doméstica, vítimas de abuso sexual. E até nesses casos tão extremos, provocar esta desconstrução é de facto o recuperar a liberdade. Não é? E também esse é o ponto do trabalho dela que às vezes é muito criticado. Sim. Não é? Sim, porque ela entra diretamente põe as pessoas diretamente em contacto com os seus traumas, não é? Sim, não, mas criticado de fora, de pessoas que acham que isso não se faz assim, certo. porque essas pessoas são realmente vítimas. Isso podíamos desconstruir aqui de várias formas, não é? Mas acho que a intenção do trabalho dela não é que uma vítima, há uma pessoa que não é responsabilizar a vítima do género dizer que só estás a sofrer porque pensas nisso desta forma. Ela faz isso um bocadinho, mas a intenção por detrás é diferente. Não é que ela diz que a vítima, tu agora tens que ficar nessa relação abusiva, não é nada disso. A intenção dela é mesmo ajudar a pessoa a ganhar controle sobre a sua vida, o controle que dá para ganhar, não é? E deixar de se identificar com esse papel de vítima. E acho que, obviamente, isto não vai ser um caminho útil para... Mas para quem está interessado neste tema, acho que é mesmo bom explorar o trabalho da Byron Katie. Ela faz coisas, ela tem imensas, quem se interessa por parentalidade, ela tem também vários vídeos onde ela explora, nomeadamente com mães. E lembro agora particularmente de onde a mãe está-se a queixar muito que a filha não quer adormecer sozinha. A filha não adormece sozinha. Mas a desconstrução é giríssima porque basicamente acaba a senhora a perceber que ela é que não adormece sozinha, porque ela depois vai se deitar com o marido, né? A própria mãe nunca adormece sozinha. E depois a discussão ali de volta, os insights que as pessoas têm são lindíssimas e nós próprios aprendemos imenso com isso. Portanto, o trabalho da Byron Katie para mim é dos melhores que há. Olha, voltando ainda a essa primeira pergunta do é verdade, não sei se acontece contigo algo que acontece muitas vezes comigo, que é quando por exemplo, estou zangado com alguma coisa, aconteceu alguma coisa, fico zangado. E quando tenho assim o primeiro momento de lidar com a zanga, ou seja, de olhar menos para aquilo que está lá fora e que eu acho que provocou a zanga, que é tipicamente o comportamento dos outros, e quando tenho o primeiro momento de olhar para mim, para dentro, o que é que está a acontecer cá dentro, aí surge muitas vezes a pergunta de isto é verdade, isto está mesmo a acontecer. E a resposta muitas vezes é dupla, que é, por um lado, surge esta resposta que vem deste tal ponto de observação mais gentil, compassivo, e que tem noção de que toda a verdade é subjetiva e que sou eu que estou a construir isto, e diz, não, claro que não é verdade, isto é uma construção minha, só que ao mesmo tempo ainda há outra voz que está a dizer, não é verdade o caraças, é verdade sim senhor, então ela não fez isto, então ela não me disse isto outra vez, não sei o quê. E às vezes não é logo surgir uma resposta que me liberta do sofrimento. Às vezes aparecem estas duas vozes. Sim. Ou seja, estes dois pontos de observação podem estar ativos em simultâneo.
podem estar ativas de simultâneo, mas eu acho que, pelo menos no meu caso, não sei, aquela voz mais sábia, se puder dizer assim, ela está sempre presente. Ela está sempre ali com um sorrisinho quando a outra se solta mesmo. E se torna muito julgadora e má, às vezes a outra está sempre lá assim com o seu sorriso. E a voz... E a dizer, e a coisa, oh miazinha, agora, não é? Mas, e essa voz julgadora e má, ela nunca se revolta quanto à outra, tipo, agora vem esta. Não, eu acho que hoje... ela às vezes disse, olha, agora só quero estar zangada, portanto deixa-me estar. Talvez um bocadinho assim, sim. Sim. É isso, às vezes... Olha, vou experimentar uma coisa que em princípio vai dar asneira, mas é uma experiência de desenvolvimento pessoal, que é a próxima vez que tu estiveres zangada comigo e eu digo, quero falar com uma voz compassiva e gentil, que sabe que a única razão pela qual estás a sofrer é o facto de estás a acreditar nos pensamentos desculpa lá, mas deixa-me então recuperar os 5 Ds de desenvolvimento pessoal. Esse é um D de diversão. Não, esse é um D um bocado chato. Não, mas pode ser, quero falar com... Sim, mas há pouco estava a pensar na importância da forma como nós fazemos essa primeira pergunta, não é? Porque tu até propuseste que em algumas situações ainda não tens uma ligação suficiente para fazer a primeira pergunta. E na diferença que é, porque essa primeira pergunta... Sim, deixa-me dizer uma coisa, as pessoas com que nós vemos a Byron Katie serem filmadas e com que ela está a fazer o trabalho, são todas pessoas que têm algum conhecimento prévio sobre o trabalho e quer fazê-lo, não é? Claro. São esses os vídeos que estamos a ver. Sim, não são pessoas que apanhas na rua e dizem, estou muito zangado com não sei o quê, e tu dizes, isso é verdade. Não é? Porque acho que aqui o paraverbal, ou seja, a forma como utilizamos a nossa voz e a nossa intenção com a pergunta é fundamental. Porque se a minha intenção for eventualmente ajudar-te a ganhar uma nova perspectiva sobre um desafio que estás a ter e ajudar-te a sentir-te mais livre, a libertar-te do sofrimento, eu provavelmente vou perguntar ao Mia, isso é verdade? Que é uma forma de fazer a pergunta muito diferente. Isso é verdade? Que é bem assim do sítio confronto e que só vai criar mais confusão e sofrimento. Sabes que é uma coisa que a Byron Katie disse muito também, que é escreve mesmo as respostas. Escreve mesmo as respostas. Não ficas só com isso que não. Todas as vezes em que eu escrevi foi mais poderoso. Muito mais. Porque quando tu estás a escrever, tu ganhas uma coisa é dizer, sei lá, nesta situação a Mia não me está a respeitar. Outra coisa é eu escrever, nesta situação a Mia não... Porque quando eu estou a escrever eu também noto uma resistência interior isto não é... Quer dizer, sou eu que estou a exagerar ou sou eu que estou a fabricar isto mas ou não é bem assim? Mas o que ela diz aí também é muito, mesmo que apareça aquilo, já resolver, continua. Continua, sim. Faz. Até porque senão posso fazer uma espécie de um bypass, não é? Quer dizer, ok, não, já percebi, pois isto só é tudo a minha mente, isto é tudo os meus pensamentos. E não chego até àquelas perguntas mais avançadas que tu colocaste aí, não é? Na sequência de 4, não é? É muito interessante perceber quem seria eu sem este pensamento. Sim. E deixa-me recapitular aquilo para aquelas situações mais graves, não é? Por exemplo, pessoas vítimas de abuso. Este trabalho, se nós olharmos mesmo para ele, pode ajudar a vítima a assumir controle e sair de uma situação abusiva, não é? Porque lá embaixo dos turnarounds que estamos a falar, quando ele está-me a desrespeitar ou ele está-me a tratar mal, mas eu ficando nesta relação também estou a fazer isso, e isso pode, esta realização quando se faz o trabalho, para fazer, não, eu agora vou fazer alguma coisa para me respeitar, não para ele deixar de me respeitar, mas para eu, acima de tudo, começar a cuidar de mim e tratar-me bem a mim própria. Sim, esses turnarounds às vezes são mesmo surpreendentes, porque mesmo tu estás aí a dar exemplos de pessoas em que as primeiras afirmações, aquilo que me faz sofrer são os outros, não é? Mas há pessoas que as primeiras afirmações já são de mim sobre mim. Por exemplo, porque eu sei que sou um falhado, ou eu sei que a minha autoestima é muito baixa, e eu sei que nunca consigo levar nada até ao fim. Não estou a dizer que a culpa é dos outros, estou a trazer para mim. Mas quando eu faço o questionamento, vou descobrindo novas possibilidades e escolhas, e vou percebendo que
não é que eu não gosto de mim, eu é que estou a acreditar nesse pensamento. Certo. E esse pensamento faz-me sentir de uma determinada forma. No fundo, é uma profecia autoproclamada. Quem seria eu sem o pensamento, eu não gosto de mim? Exato. E de repente descubro, seria uma pessoa normal, ou Exato. seria feliz, ou seria livre, e começo... Essa pergunta também é fabulosa, não é? Quem seria eu sem esse pensamento? Certo. Eu não sei se às vezes utilizo o trabalho de uma forma, o trabalho da Byron Katie de uma forma demasiado rápida ou superficial, porque às vezes eu salto para essa última pergunta. Que às vezes, como estava a propor, pode ser um bypass, que é não chego a lidar realmente com as ramificações deste processo. Mas às vezes, quem seria eu sem este pensamento, não é? O saltar logo, porque a pessoa diz, nunca na vida vou ter este ouro dinheiro todo, nunca na vida vou ter dinheiro. E se tu perguntares logo quem seria eu sem este pensamento, agora seria uma pessoa que estava a pensar noutra coisa. Certo. E isso às vezes é uma forma de, deixa partir o pensamento. E às vezes é uma forma um bocadinho express de lidar com isto. Claro que se o fizermos sempre de forma express, o pensamento provavelmente ele está a acontecer por alguma razão e provavelmente vai voltar depois mais vezes. Mas também é uma forma de utilizar isto. Sim. Para quem quer saber mais sobre o trabalho da Byron Katie, esperemos que em breve haja um livro outra vez em português. Sim. Mas, também podemos colocar nas notas do episódio o website da Byron Katie para procurar. E eu exploro as perguntas também no Heartfulness. E há muitos vídeos online. Só uma chega aqui em relação... A Byron Katie não é uma pessoa, como tu propuseste, não é uma pessoa consensual, e o trabalho dela não é consensual. Nomeadamente, se eu tiver uma crença que, curiosamente, dá para desconstruir usando o trabalho... Isso é tão curioso com o trabalho dela, não é? Que dá para construir tudo. Dá para desconstruir tudo, inclusive as crenças que eu posso ter e resistência em relação ao trabalho dela. Que é, se eu disser, não, mas isso é tudo, é um confronto demasiado rápido e terapia é uma coisa que demora 10 ou 20 ou 30 anos, ou é um trabalho para a vida inteira, não é? E tu pegas nessa afirmação e dizes, isso é verdade. E isso às vezes irrita algumas pessoas que têm esta crença muito enraizada. Daí eu, logo no início, eu perguntava até que ponto é que às vezes a primeira reação a estas perguntas não é assim muito... Pode ser forte e pode ser de grande resistência em relação à pergunta em si. Exato, muito. Daí reforçar também essa questão que estas entrevistas, aquilo que vemos realmente trabalho é de pessoas que já têm... Que já se predispuseram a fazer isto. E porquê é que nós falamos disto? Porque eu acho que nós acreditamos que responder a essas perguntas, tê-las pelo menos presentes, principalmente quando nos encontramos em situações onde notamos que estamos a sofrer, começar a explorar isso, mas espera lá, e não é? Porque a premissa é, eu estou a sofrer porque estou a lutar contra o que é. Certo. Não é? Não estou, I'm not loving what is, não é? Não estou a amar aquilo que é, e não estou aqui a propor que devamos, é assim que se diz? Amar aquilo que é. Aceitar ou não lutar contra já é muito bom para a maioria de nós, não é? E isso é muito mais possibilitador do que continuarmos nesta luta e essa resistência. Portanto, a proposta é sempre, antes de criticar, explora com o coração aberto. Se mesmo assim não faz sentido nenhum, então abandona. E considera, por favor, a possibilidade de teres algum tipo de guia nesta exploração. Sim. Porque eu estou aqui a recorrer à minha própria experiência pessoal, que é fazer estas perguntas e fazer este tipo de trabalho, mesmo para alguém como eu, com anos de prática e de coaching e de às vezes entrar em processos que se tornam terapêuticos com clientes, mesmo assim... Não foi uma coisa só, ok, pronto, que fácil. Não, pelo contrário. E ler sobre isso e fazer perguntas a outras pessoas e dialogar contigo foi importante no meu processo. Portanto, para alguém que ainda nem sequer tem estas competências, fazer isto, sobretudo se está a relacionar com questões muito emocionais, não é? Com questões que podem estar, podem derivar de traumas ou podem ser traumas em si.
sem a ajuda de um guia, de um terapeuta, de um profissional, às vezes é demasiado exigente, não é? E, portanto, agora vais receber perguntas, sabe? Faz esse trabalho. Acho que Sabes que é um bom começo, alguém que se sente assim um bocadinho sozinho nesse campo, é mesmo ver vídeos da Byron Katie e fazer trabalho com outras pessoas. Sim, há tantos. Eu duvido que não haja alguma questão que uma pessoa por aí tenha que não tenha sido já explorada por ela em vídeo, porque olha, são tantos. Para não falar só de casos emocionalmente assim muito fortes, um dos vídeos que eu vi da Byron Katie que me ajudou a mim pessoalmente era ela estava a trabalhar com uma senhora que tinha alergias. Eu tenho alergias. Que é uma coisa mais ou menos, a alergia é uma coisa física, não é? Isso é verdade. Sim, é verdade. Quer dizer, fiz os testes e eu tenho alergia. Mas depois o desenvolvimento... Ela é brutal. O desenvolvimento disto, em parte, ajudou-me a mim a lidar com as minhas próprias alergias, não é? Foi um trabalho muito interessante. Que é um trabalho mesmo de desconstrução. É espetacular. É espetacular. O YouTube está cheio. Sim. Não vamos pôr os links. E o nosso podcast hoje também ficou cheio de Byron Katie. Falamos aqui imenso sobre isso. Ficou. Mas acho, se tivéssemos que deixar aqui uma pergunta aqui de resumo da nossa conversa, uma primeira pergunta para desafiar o nosso status quo interno é verdade? É verdade. Isso é verdade. E esse confronto pode ser mesmo muito interessante. Às vezes também é um bocado doloroso, não é? É verdade? Será mesmo verdade? Como é que eu reajo quando eu acredito nesse pensamento? E quem seria eu sem esse pensamento? Sim. Que perguntas poderosas, Pedro. Que perguntas tão poderosas. Acho que isto é capaz de dar umas boas conversas no nosso grupo do Telegram. Acho que podemos... Quem está no grupo, partilhe connosco mesmo. Gostávamos mesmo de saber qual foi o seu... Para quem nunca tinha ouvido, qual foi o primeiro impacto ouvir essas perguntas. E podemos colocar lá essa pergunta também, não é? Nós temos estado diariamente a colocar perguntas para quem nos segue e podemos fazer perguntas relacionadas também com este episódio, claro. Exato, claro que sim. Acho que vai ser muito bom ouvir as respostas, não é? Estou a gostar muito das respostas e da dinâmica ali. Sim, e eu continuo a gostar muito de fazer este podcast todas as semanas contigo. Também, obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigada a todos por aí. Até para a semana.